Nós gostamos disso, tá? Na CBF nós temos esse estilo, né, Jarico? Nós temos o estilo de ter um time competitivo. Com atitude. Com atitude, bunda no chão, tá? Aquela coisa assim. Não é o cara que fica ali, não. Nós queremos que o cara vá pra cima, o time tem que ganhar, não é time de empatar, não é time de perder, é time... Quem vestir a laranja tem que pensar que é o seguinte, vai ter pressão para ganhar. E o Jarico entendeu isso desde o começo. Cabeça, 2001 foi o ano da CBF. Perfeito. CBF, sim. Porque eu acho que ganhou, só não ganhou o que não jogou. Desse time de 96, quem era assim o jogador? Choco. Fininho. Ai. Bagé. Foi pros pênaltis. O Quito disse... Quem vai bater os pênaltis? Quem vai bater os pênaltis? Clóvis. Faz um. Tá. Pode deixar comigo. E ele tinha um chute forte, mas batia de bico. Só que era, imagina, tinha molhado, chovendo. Era na chuva, bola né? pesada. Bola pesada não era ginásio. Sim. A bola pesada, de bico. A bola enchia d'água e ele... Pum! O Quito. Pode isso fica deixar, tranquilo. Não tem né? problema. Pam! Barbaridade. Ele disse, pô, pelo menos azul, né? Pam! Terceiro, você foi. Aí, o Quito defendeu os 3. Aí foi batendo de novo. Não, troca ele. Bota Aí o Toniolo aí. Botou o Toniolo aí, ganhamos. Mas foi assim. A gente está preparando tudo isso para esse ano, para o ano que vem. A gente tem possibilidades, né? De hoje de estar voltando a brigar entre os... Que hoje a CBF é a maior propaganda da nossa cidade. Não é o Festa Queijo, não é a Tramontina, não é a Santa Clara. A Tramontina levou para os 120 e tantos países, tá? Mas a marca Tramontina, como marca Carlos Barbosa, tu entendeu? Mas a CBF leva a marca Carlos Barbosa. Olá, vamos iniciar mais um Eles na Mesa. E dessa vez, agora a gente tá aqui com uma turma que não é só uma turma de peso, né? Se eu contar que a idade deles vai ser muito mais do que 50 anos, que é a idade da CBF. E é por isso que a gente tá aqui conversando. Porque esse ano a CBF, ela faz o cinquentenário. E nós estamos na mesa com o fundador, com um dos fundadores, né, do time, o primeiro presidente e agora atual presidente no aniversário de 50 anos. É isso mesmo, seu Clóvis? É isso mesmo. Tá. Então eu vou dar as boas-vindas para vocês. E como a gente estava conversando antes aqui, eu vi que eles se conhecem muito, mas muito bem mesmo. Saiu cada história que eu acho que o Anderson já até... Depois vai ser os cortes bons aí para vocês. Eu vou pedir que eles se apresentem, porque a gente tá com o seu Clóvis. Seu Clóvis, escolha um deles e apresente ele, depois ele apresenta o outro. Vou começar com o Bolívia, né? Mas Bolívia. é todo seu. Rui Mantovani, tá? Rui Mantovani que ninguém conhece, entendeu? É o Bolívia. Não me pergunta porque ele é Bolívia que eu não sei, tá? E nós somos amigos, nós temos 70 anos, ele é mais velho, tem 71. Temos uma coisa, ele é gremista, eu sou colorado, ele é vagabundo, eu sou trabalhador, tá? Ele é esquerdista, eu sou da direita, tá? Mas se damos super bem, respeitamos o outro. Tirando isso, tá tudo bem, tá? A única coisa que ele... e ele é fumante, terrível, eu nunca fumei, tá? Então, tudo que tem de ruim... Os opostos se atraem, podia dizer sim, isso. E tudo que tem de ruim tá com ele, tudo que tem de bom tá comigo, tá? Só pra... Tá. E ele é feio e eu sou bonito, né? Eu sou bonito, então... Muito esse bem. é o tipo da... Não, mas o Bolívia e eu nos conhecemos há uns mais de 50 anos, 60 anos, tá? Ele morava do lado de lá dos trilhos e eu do lado de cá dos trilhos, né? Ele lá perto da Santa Clara e eu do outro lado. Então, era uma... E aí nós começamos a jogar bola juntos, né? Peladas, né? Depois surgiu o Colégio Santa Rosa, que foi o primeiro... Antes tinha surgido uma quadra de esportes no Clube Cruzeiro, de cimento.
tá, de cimento. Era a primeira vez que aí a gente começava a bater bola. E aí nos conhecemos e começamos a... Mas a amizade maior minha e do Bolívia começou depois de 81. Quando eu fui a São Paulo, fiquei 2 anos em São Paulo, 81 e 82. E quando eu voltei casado, ele também já tinha casado. E aí nós tivemos filhos mais ou menos na mesma época. A Marisa estava grávida da Tati, tá? E a Nice, a minha mulher, estava grávida da Elisa. E tiveram as filhas mais ou menos na mesma época. E houve uma amizade entre nós, até hoje os filhos são amigos e nós somos amigos. Se xingamos, se o Grêmio perde, eu levo 6 segundos para ligar para ele. Domingo o senhor ligou para ele, então. O que tu acha? Ele estava dormindo, no Viva Voz, ao por vídeo. O jogo. Tá? Claro que assistiu, isso aí é tudo. Mas eu não liguei para gozar dele, eu liguei para cumprimentar. Só pra informar. Não, para cumprimentar a Marisa pelo Dia das Mães. É pelo Dia das Mães. É. Então, o Bolívia é esse cara, né? Mas nós somos amigos brigamos bastante, mas somos amigos de muito tempo. E hoje na CBF, qual a função, o cargo dele lá? Nós dois somos fundadores. Não botei ele em nada porque ele não faz nada, tá? O senhor deixou bem claro no início. Sim, ele não faz nada, né? Não, o Bolívia não. O Bolívia é um torcedor, tá sempre comigo, tá sempre com a gente, tá? É aquele cara, tem os caras que ficam nos bastidores. Tá. E o Bolívia é dos bastidores. É um conselheiro. É isso aí. Tá? Não, ele é do conselho, conselho da CBF. E dos vivos fundadores, a Bolívia e eu. Quem mais? O Grespan. Tá? Sim, tem alguns aí, né? Mas pouco. Tá. Tem o Admirzão, tem o Arideitos. Tá? Exato, Sim, Admirzão, Arideitos. Quem tu lembra mais dele? Chico Zan. É o Chico. Sim, Eu disse Admirzão, sim. Ele, sim. Tá. É isso aí. Então pouca gente, né? 50 anos é 50 anos, né? Isso que nós éramos gurizada na época. Muito bem. Que apresentação, hein, Bolívia? O Quito tem. O Quito também, dos fundadores. E aí, Bolívia? Tá certo essa apresentação e tá tudo coerente? O Clóvis fala a verdade das coisas, né? Mas assim... O Clóvis é um cara que eu não preciso explicar o que ele é e o que ele faz. Tudo onde ele bota a mão funciona. Por quê? Porque ele é um cara organizado, ele sempre... Eu tive perengues na vida, tu sabe, quem trabalha no comércio tem um monte de coisa, né? Mas numa mão sobra dedo, amigos, e eu acho que numa mão sobra só um amigo, que é o Clóvis. Então não preciso apresentar o Clóvis Tramontina é um conselheiro, é um dinâmico, é um industrial de mão cheia. Ele já frequentei muitos lugares que, né, eu sempre digo para ele, né, às vezes ele me leva nos lugares que só tem gente graúda, uns empresários de primeira. Eu disse, mas Clóvis, o que um pelado vai fazer aí no meio dessa turma, né? Mas é assim. Ele consegue terminar com um inglês na piscina, lendo aqueles jornais grandes, lembra que deu que abrem 4 vezes. É isso aí, tipo Correio do Povo Antigo, né? E ele na piscina em Singapura, sabe, um silêncio total. O rapaz aqui, o mergulhador de primeira, né? Dá aquele barrigaço aqui. Quando viu, o cara tava com o jornal todo cheio d'água. O inglês até hoje estão procurando ele. Como eu sou fumante, eu desci para fumar um charuto, né? Fui lá na beira da piscina e tal. Pô, olhei, não tinha ninguém, né? Pô, vou tomar um banho. Dei o charuto no cinzeiro e... Quando eu caí na água, imagina, aquele coisa já tinha uns 80 quilos mais ou menos, subiu água assim, não tinha um cara embaixo de uma árvorezinha lá, a água foi toda no cara assim, ele só fechou o jornal, e eu não sabia o que dizer, né? Eu falo um inglês fluente. Vai dizer o quê? Excuse me, não sabia nem fechou o jornal. O cara pegou o jornal, acho que ele pensou. Mas para finalizar, mais eu vou ficar nesse hotel. Para finalizar, o Clóvis eu acho que aqui na região eu conheço poucos que têm a visibilidade que ele tem em tudo. Negócios, esporte. A percepção que eu tenho olhando é princípio da excelência. Excelência.
Sem dúvida. Até Então, pelo que a gente escuta, até mesmo dentro de quadra, quando com os jogadores, com técnicos, na empresa, com alguns diretores, enfim, para mim a palavra que vem, o que vem para mim é princípio de excelência. Seu Clóvis, já que o senhor apresentou o Bolívia, agora vamos apresentar, e é o senhor que vai fazer a apresentação dele também. Bom, o Jarico é o seguinte, então eu vou te contar. Porque eu não vou deixar o Bolívia apresentar, porque eu já sei que teve até chute na bunda dele nele. Em 1996, né? 96. 20 anos depois da fundação da CBF, eu tinha dito há 3 anos antes, eu disse, em 3 anos a CBF vai ser campeã estadual. E nós tínhamos montado um belo time em 95 e não fomos campeões estadual. Aí eu fiquei muito pé da vida. Aí convidamos o Facchini, que era o Agostinho Facchini. Agostinho Facchini, te lembra lá do Nego Sartori? Nós fomos lá, tinha um restaurante, né? Tinha um restaurante. Nego Sartori. Nego Sartori, como é que é o nome dele? Não sei o nome dele, tá? Bom, eu conhecia por Nego Sartori, tá? E aí nós fomos lá no restaurante, chamamos o Facchini. Facchini, o que precisamos fazer para ganhar o campeonato? Contrata o Cabeça. O Cabeça era o José Bavaresco, tá? Que é um cara amigo nosso, tal. Disse, mas cara, não pode ser, né? Não vou contratar o Cabeça de jeito nenhum, tal. Tá. Traz o Cabeça, vem o Cabeça. Tá bom, chegou o Cabeça. Bolívia, vai lá buscar o Cabeça. Bolívia, é primo do Bolívia. No dia? Sim, vai lá buscar. De noite. É seu primo? Sim, porque tem que ser na hora. Vou lá na casa dele, pegar ele, trago ele pro restaurante. Aí ele chora, né, Bolívia? Aí chora, né? O Clóvis falou, para falar com o seu Clóvis, eles tinham um chapéu. Ele chorou, tá, então tudo bem. Aí tá, Cabeça, não gosto de ti, assim, mas é o tipo da coisa. Nós precisamos de ti para ganhar o campeonato. Não preciso gostar de ti, tem que jogar. Então, não é jogar, para ser diretor. Como diretor de futebol. Diretor de futebol. Nós precisamos de ti para ganhar o campeonato. Ele disse assim, eu tenho a solução. Nós temos que trazer o Jarico. Mas de jeito nenhum. Jarico era o treinador da Enxuta, acho que Enxuta Cercesa. Enxuta Cercesa, tá. Não, de jeito nenhum. Jarico, Bolívia. Bom, Bolívia, de jeito nenhum. Esse cara, briguei com ele. Vai apanhar. Quando ele chegar aqui, vai apanhar. Já tinha acontecido o episódio da briga lá. O chute da bunda, já tinha acontecido. Adivinha? Dali a pouco, o Jarico, o Cabeça foi lá te buscar, veio o Jarico assinar com nós. E aí começou. Então, o Jarico começou uma relação, isso foi em 96, tá? Foi em 96. O Jarico foi um sujeito assim, ele é sanguíneo. Tá, ele é sanguíneo. Isso é bom. Ele é boto, ele fica vermelho por tudo. Daqui a pouco ele tá todo vermelho. Aí vocês vão ter que fazer até uma iluminação aí para ver. Anderson, já vão trabalhar aqui desse lado, vão trabalhar diferente. Não, mas brincadeiras à parte, ele é sanguíneo, é um sujeito vibrante, tá? Nós gostamos disso, tá? Na CBF, nós temos esse estilo, né, Jarico? Nós temos o estilo de ter um time competitivo. Com atitude. Com atitude, bunda no chão, tá? Aquela coisa assim. Não é o cara que fica ali, não. Nós queremos que o cara vá para cima, o time tem que ganhar, não é time de empatar, não é time de perder, é time... Quem vestir a laranja tem que pensar que é o seguinte, vai ter pressão para ganhar. E o Jarico entendeu isso desde o começo. E realmente foi uma coisa bacana. E foi uma... Como é que eu vou dizer? Foi uma relação, aí o Bolívia, eu... Que nós sempre tivemos mais juntos. Aí ficamos amigos com o Cabeça e tal. O Cabeça, ele, vou contar um segredo aqui. Não conta pra ninguém. Tá, não vão falar pra ninguém. Não conta pra ninguém. Só pra mim. Eles dormem juntos. Isso aí depois ele dá as explicações. Por isso que ele chamou ele lá em 96. Eu não sei qual a vida pregressa, eu não conheço, tá? O que importa é da quadra ali, né? Particular. Tá. E o Jarico foi muito bem recebido em Carlos Barbosa, tá? E ele circula lá e ele é muito respeitado. E detalhe, né? Ele apresentou resultados. Todos os primeiros títulos da CBF foram treinados por ele. Vinham 20 anos, né? Nunca ganha. Sem ganhar. E agora, depois a gente vai entrar nesse ponto, até dá para levar pro lado empresarial também, né? Mas há 20 anos, imagina essa semente sendo plantada, regada, trabalhada, atitude, correria. Aí chega o Jarico.
Aí dá aquela mexidinha na terra e começa, ó, e vem para fora. E teve um sujeito que era o presidente da federação, o Léo Fraga. O Léo Fraga dizia assim: Clóvis, eu não entendo de vocês. A persistência. Qual é a equipe que fica 20 anos sem ganhar uma competição? Nós não ganhava nada, tu entendeu? Aí de repente eu disse não, aí foi uma coisa. Agora, e de lá para cá nunca passou um ano sem ganhar um título, né? Vamos pensar, né? Porque se a gente olhar pro lado empresarial também, né? Não, e qualquer outro time, joguei no Farrapos durante muito tempo também com os meninos ali, inclusive eles visitaram vocês para entender a parte de gestão e toda essa parte. Mas 5 anos sem tu ganhar nada, é muita paixão. E aí essa paixão, essa dedicação, esse acolhimento que a gente de fora, que eu não sou da região, eu sou natural de São Borja, lá da fronteira, mas que quando a gente vem pra cá, a gente vê isso intrínseco no cidadão de Carlos Barbosa. Porque fala lá é a CBF, fala da cidade é a CBF. Ou é Tramontina ou é a CBF, né? E aí esse respeito, isso que tem, e isso transcende e passa pros jogadores. Então, esses 20 anos ali mostra, sim, esse amor, essa paixão toda que tem pelo time. Acho que vem desde a base isso. O que tu enxergou quando tu... Quer dizer, na verdade, tua percepção, né? Foi antes de vir, porque tu já conhecia. Já se confrontavam ali, tinha umas... E aí, o que tu tinha percepção antes de vir pra CBF? E depois que tu chegou na cidade? Bom, quando a gente foi convidado, até complementando um pouco a história do seu Clóvis... Eu lembro quando o Cabeça me ligou, né? Eu tava indo pra praia com o carro cheio naquela época. Recém tinha sido o celular tijolão. Nós estávamos indo em 2 caras, porque o cara levava tudo a tralha junto. Tinha que levar até a geladeira. Pode dizer, né? E aí o cara que tava na frente com o cara que tava com o celular, ó, tá um tal de cara. Paramos lá, chovia, ó. Aí o Cabeça, não, eu... vou assumir a CBF de Carlos Barbosa, mas eu só assumo se tu for. Eu digo, nem pensar, eu não vou. Eu digo, os caras vão, além de me surrar, vão me mandar embora em 2 meses, né? Não, mas eu só vou assumir se tu pegar, amanhã conversar. E tá, então amanhã conversamos. E aí, realmente conversamos, eu e ele me deu a palavra dele. Que não ia ser demitido em 2 meses? Exatamente, né? É que eles são muito amigos. Não, na época a gente estava iniciando, porque eu fui campeão com o Corinthians, num Citadino. Ele treinou o Corinthians de Carlos Barbosa, do Cabeça. E aí sim, como aí sim, pegando um pouco desse case empresa, eu tinha trabalhado na Enxuta, que era um time de empresa. Sim. E não era um time de torcida, era um time de empresa. Eram os próprios funcionários que jogavam? Não. Em alguns momentos sim, se tinha funcionários, alguns atletas trabalhavam na empresa e saíam para treinar. Tinha as regalias para fazer. Mas e eu estava recém no meu início, eu já tinha sido campeão estadual, adulto, com a própria Enxuta, mas ali a gente pegou muito da empresa pro futebol, pro futsal. Bom, isso é bom. Então a gente levou muito isso para dentro do vestiário, como é que já tinha que ter um comportamento. Inclusive, eu não sei se o seu Clóvis lembra, quando a gente começamos lá na CBF, a gente não podia usar a camisa Tramontina na rua, porque o jogador tinha fama, né, de ir para bar beber, para não sei, para festa. E depois nós tivemos que convencer o seu Clóvis e o departamento já de marca. Não foi fácil. Não foi fácil. Tanto é que nós jogávamos dentro da Tramontina, que tinha o ginásio. Era o ginásio da Tramontina. E aí nós fizemos de tudo. O seu Rui disse, Clóvis, nós temos que tirar o ginásio daqui. Mas seu Rui, onde é que a CBF vai jogar, né? Ele disse, vamos falar com o prefeito. O prefeito era o Xavier. Tá? Ele foi conversar com o Xavier e ele disse, prefeito, o senhor tem que nos dar uma mão. Aí a Tramontina fez uma permuta com impostos, tá? A Tramontina construiu o ginásio, tá? E entregou o ginásio em troca de impostos, tá? Então foi uma operação ganha-ganha, foi fantástico. E o Xavier teve uma coisa muito inteligente, desculpe, Jarico, só para ilustrar, já que nós estamos no assunto. O Xavier foi um sujeito visionário. Ele disse, se o ginásio ficar na mão da prefeitura, vai dar certo. A prefeitura vai ter que ser um apoiador para quem administrar o ginásio. Quem pode administrar o ginásio? A CBF, tá?
Mas isso levou uns anos, né? Alguns anos depois. E aí passaram para a CBF ter o comodato da prefeitura, não sei até que ano, para nós tocarmos o ginásio. E o ginásio está lá. Hoje é conhecido como o Templo do Futsal. Templo do Futsal. Então, e aí nós começamos a montar toda a estrutura profissional, porque pela primeira vez também a equipe ia treinar na cidade, num sistema profissional de 2 períodos. Porque até então ela era meio amadora. Né? Ela treinava à noite, um ano antes, né, seu Cross? Eu acho que fizeram alguma coisa em Porto Alegre. Em Porto Alegre? Alugava o ginásio em Porto Alegre, os jogadores todos em Porto Alegre. Então nós jogávamos fora de casa sempre. Treinávamos em Porto Alegre e jogávamos em casa. Jogávamos fora de Sim, casa. jogava fora. Um negócio maluco. Então você imagina, né? Você trazer toda uma estrutura, pessoas novas vindo morar numa cidade que naquela época acho que tinha 20 mil habitantes. Por aí. Né? Você montar tudo isso, pessoas novas morando lá. Mas a gente aceitou o desafio, começamos, né? Tivemos um percalço ali no meio do caminho que a gente sempre fala sobre que perdemos um campeonato que teoricamente a gente poderia ter ganho, que era a Copa Eugênio Portillo. Depois foram feitas 2, 3 contratações pontuais para reforçar a equipe e ali a torcida levou. Ali a torcida levou, aquele ano foi um ano histórico, né? Eu no meio desse caminho eu recebi uma proposta para mim ir para a Espanha. Eu e o Cabeça quase se pegamos, né? Porque o Cabeça me disse que eu ia deixar ele empenhado, que eu não tinha palavra. E quando ele me disse que eu não tinha palavra... Fala isso para um sanguíneo. Lá no sítio do pai dele, e o pai dele calmo, o pai dele, coitadinho, o seu Bavaresco. O seu Nilo, sabe? Teu tio? Né? Meu tio. E eu acabei, e era assim uma proposta muito boa na época, né? Para mim. E os caras iam me mandar passagem no outro dia pela manhã. Mas quando ele me disse que eu não tinha palavra, eu digo, não, eu vou abrir mão, né? Eu digo, não, então tu vai ver que eu vou ficar, abrir mão para ficar, né? Vou graças honrar a Deus, minha palavra. Eu honrar minha palavra. E aí eu honrei, graças a Deus fomos campeões, né? Aquele ano que até hoje... tenho uma gratidão pelo seu Clóvis até hoje, porque ele me proporcionou, eu não sei como, numa janta, eu fui convidado pela Rádio Caxias para comentar o Mundial de futsal que ia ser na Espanha, né? Mas eu não tinha condição financeira para mim ir. O seu Cláudio me deu de presente. Fiquei 20 dias, conheci pela primeira vez toda ali a Espanha, ali, pude assistir os jogos, comentar pela Rádio Caxias, né? E a minha situação com a CBF, daquele ano até 2001, foi de amor e ódio. Por quê? Vamos ver. Por quê? Por quê? Porque era... Aí eu fui campeão, né? 97, aí perdi... 92, 96 tu foi campeão. Campeão. 97. Daí eu comecei o ano, aí a gente foi pra Taça Brasil, perdemos em Recife, na volta fui demitido. Isso é bom. Aí, 98, o time dos sonhos do Paludo... Quem era o prefeito? Quem era o presidente? Quem era o presidente da época? Acho que era o Paludo, não? Não, o Paludo foi 98. Tá, 97. Quem era o presidente? Eu não me lembro se era o Majone. Mas me demitiu bem. Tá. Eu acho que era o Majone. Aí 98... Opa, obrigado. Aí 98, o time dos sonhos do Paludo, né? E realmente... O Papa Tudo, que o Papa Tudo, não ganhou nada. Aí, não, ganhou a Copa Tramandaí. Tramandaí ou Capão, foi uma das duas. Uma das duas. Aí, aquele ano, daí eu tinha sido demitido, fui pro Juventude, daí o Paulo me procuraram, no final, não, a gente vai, acho que tu, né, agora vai ter um time melhor e tal, pá. Aí, voltei, fui demitido... Líder da Liga Nacional. Líder? Eu era líder da Liga Nacional. Tinha perdido um jogo só. A gente tinha ido muito mal. Não, pelos resultados, porque aí foi quando o Rudi veio. Né? E o Rudi tinha umas coisas assim. Vejam bem como é que é, seu Cláudio. A gente trabalhou junto no Juventude, no Juventude também, naquele ano, 97, e ele me dizia, cara, eu e tu lá na CBF, nós ia dar certo, nós ia dar... tá. Só que tinha o Ercílio, né? Mas enfim. Tá. Né? Mas eu vou falar uma coisa, viu, seu Cláudio? Eu faço uma meia-culpa minha também naquele ano, porque nós tínhamos naquele ano, eram 3 seleções brasileiras dentro da CBF. Eram 3 times. Eram 12 jogadores. Um melhor que o outro. Um melhor que o outro. Tudo em 96. 98. Aí 98.
Quando eu fui demitido, que eu era líder da Liga Nacional. Aí, depois de uma análise, quando eu amadureci, eu me via realmente que eu ainda não estava preparado para dirigir aqueles jogadores lá. Certo. Né? Numa análise minha de corpo. Aí, fui demitido, fui pro Inter. Campeão gaúcho, nunca esqueço, eu dentro do carro, os dois me ligam aqui, ó. Os dois, eu campeão gaúcho com o Inter, me lembro que... Aí... Você ligava pra quê? Para me dar os parabéns, para me dar os parabéns, e na semana seguinte, eu tinha acertado a minha renovação, cheguei em Caxias, o Ercílio, ó, me mandaram te contratar. Eu digo, não, seu Clóvis, eu vou dizer uma coisa pro senhor hoje, tá? Naquela negociação, para mim ter ficado no Inter, eu perdi um carro 0 quilômetro. Era o contrato que a CBF teria me dado, e o Inter não tinha condições para me cobrir aquilo, né? Que o Ercílio disse, ó, eu ia ter contrato, já CLT, que ele disse, ó, tu vai ter um contrato de tempo e tempo. Eu voltei lá, o falecido Amoretti disse pro Celso, chamou assim, ó, um treinador campeão que eu peguei, o Inter, a folha de pagamento do Inter na época era 35 mil reais. Nós ganhamos com o campeonato da Ubra, que era 200 mil já na época. E esse treinador campeão, tu não pode deixar sair. Eu sei que eu fiz acerto lá, até eu ganhava a comissão até nos amistosos para mim. Mas perdi um carro. Era um carro, carro 1000 daqueles que eram. E aí no ano seguinte fui campeão brasileiro com o Inter também. E aí em 2001 o falecido Rudi diz, ó, a gente vai fazer um super time para ganhar nos 25 anos. E aí eu tive felicidade de ser o treinador daquele super time de 2001, onde a gente conquistou a primeira Liga Nacional e primeira Taça Brasil. Primeira Taça Brasil, porque Liga, o Intercontinental. Que na verdade inicia ali em 96, que tem essa vitória, né? E foi em cima do Inter, né? Foi. E foi em cima do Inter. Foi em cima do Inter. Tá, perfeito. E aí, na minha cabeça, 2001 foi o ano da CBF. Perfeito. Sim. Porque eu acho que ganhou, só não ganhou o que não jogou. É mais ou menos isso. Sim, ganhamos tudo. Ganhou tudo e com os jogadores. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês vão ter que lembrar, primeiro, desse time de 96. Quem era, assim, o jogador? Choco. Fininho. Ai. Bagé. Tá, mas foi nessa ocasião que o senhor conversou com a Santa e que a Santa disse pra trazer ela pro jogo? Sim, é que eu tava lá sozinho. Que a Santa só falava com ele. É que assim, o Espírito Santo conversa com cada um ali, tá ali na... Mas eu tava sozinho lá na salinha. Foi depois de um jogo, né, que tinha perdido. Tomamos 10-4 do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E aí veio a desolação. Foi depois. E aí eu disse, não era eu, tá? Não. E aí eu tô lá, né, desolado ali e tal, e eu... O que é o filho da puta? Olha assim, minha Nossa Senhora ali. Vem cá. Fala, Nossa Senhora, o que a senhora... Não, eu falando com ela, né? Não, porque tu tem que falar, tu tem que ser, tu tem que acreditar nas coisas, né? O que a senhora... Seguinte, tu quer ganhar? Traz o choco. Liquida logo o assunto e pronto, traz o choco. Não, isso foi lá foi antes dos 10-4. O seu Clóvis e o Bolívar me corrigiram, né? Porque realmente o Fininho, líder técnico, assim, foi realmente... e se complementou, né? É aquilo que nós falamos sempre. Quando a gente monta os times que a gente tem, a estrutura, né? Goleiro... O Fininho jogava tanto de back como de ala e um pivô na frente. Então a gente tinha essa estrutura muito forte, né? Eu sempre digo, para mim a seleção da CBF é dos 30... Só tem um que eu não concordo com o senhor. Eu já ia... cheguei a anotar, ó. Qual era dos 50 anos do time dos sonhos? A minha seleção, tá minha. Tá. Lavoisier ou Bagé. Tá, Lavoisier ou Bagé. Tá, não pode, ou não. Lavoisier. Ou tá grávido ou não tá. Lavoisier. Isso aí, não tem. Lavoisier, Capita. Que é o Rodrigo, né? Capita, Pablo e Fininho, tá? E Choco. Pablo, Fininho e Choco. Qual que tu não concorda? Não, ele tirou um aí de antigo, aquele que era. Não, eu não. Não sei quem é. Mas todos esses
Seria o mesmo esse time? Aí, sim, Seria aí, esse time também do seu? Eu acho que o Rodrigo ele entra aí, seu Cláudio, mais pelo que ele conquistou depois, né? Pode ser. Né? Mas Tá. Pelo conjunto e pelo do conjunto da obra. Do conjunto. Porque o Rodrigo, não, tu tem razão. Porque razão. o Rodrigo, quando veio para cá, e eu tive o privilégio também de ele começar, a gente trouxe ele junto com o Rudi, né? O primeiro ano, aquele 2007 lá também, o nosso time era horrível, né? Foi horrível 2007. A gente tinha sido campeão em 2006, né? E a CBF sempre teve uma coisa que a gente sempre cuidou muito. Agora, por exemplo, eu fiquei quase 15 anos sem voltar. A primeira coisa que quando né, tinha aquelas pessoas... Eu conheço a CBF, o que é? A CBF tem um orçamento a ser seguido. É isso aí. Né? Então, é a visão empresarial, né? É uma visão exatamente, profissional. Exatamente. E quando teve que tirar o pé, se tira o pé, se começa de novo, e a CBF sempre foi assim, né? Então essas coisas aí que... E aí naquele ano, né, a gente foi campeão em 2006 com orçamento, foi diminuído o orçamento depois de 2007, e a gente teve que pensar, e nesse veio o Rodrigo. Né? E a gente sofreu muita crítica. Ele estava no... Ele estava no interior de São Paulo. Ele estava no interior de São Paulo. Onde? Ele é paulista, de Campinas, se não me engano. E aí, gradativamente, ele foi se tornando... O meu último ano com ele já começou a jogar, já fazia vários gols, e depois se tornou um líder e se tornou esse cara que ele é hoje, né? Hoje ele representa o futsal brasileiro, né? O que ele faz dentro da quadra, o que ele consegue agregar fora da quadra também, né? Então, eu tenho orgulho, a CBF tem orgulho dele em função disso também, né? Então, é uma história bem bacana aí que a gente construiu. E como a gente sabe, lá em 96, cara, foi fantástico. Aquele ano foi fantástico. 96 foi o ano que eu voltei, eu morei em Tocantins de 94 a 96. Aí voltei para São Borja, que eu sou natural de lá, e aí o pai assistia, pais, tios, e aí de lá a gente já foi quando deu o boom, né? E aí depois eu vim morar aqui só em 2000. 99. E em 2001, eu vou contar um episódio do seu Clóvis aqui. Qual é que é? Aquele que o senhor entrou no vestiário. E xingou todo mundo. Em São Paulo? Não, e aqui em Barbosa, foi na Libertadores. Jogo que nós estávamos ganhando 2-0, a quadra escorregadia. Isso é problema de vocês. Aí foi muito engraçado. Escorregadia pra nós. Isso aí, para outro também. De rodinha. E aí ele começou a xingar, né? Tu não joga nada, tu não sei o que, tu não sei o que. E o treinador tá onde? Eu tava sentado atrás, né? Daí ele virou pra ele, e tu tá dormindo no banco? Você não tem graça. Você não tem graça. Você não tem essas histórias pra contar? Mas a gente... Mas nunca faltei respeito. Não. Mas é isso. Assim, ó, seu Clóvis, e a gente, por isso que a gente... Uma coisa é o torcedor. Isso aí o seu Clóvis sempre dizia, o Rudi sempre dizia muito. E até eu lembro que o senhor falava pra ele, Rudi, depois esquece. Se eu falar um monte de coisa aqui, depois esquece. Eu sou um torcedor. Entendeu? Então... O Rudi teve um episódio, acho que foi em 97, 98, não me lembro, jogando lá na Tramontina. Então... Aí, o máximo do jogo lá, tomamos uma lavada, não me lembro de quem, aí acho que foi do time do Rio lá, o Yacht Club. O Yacht Club. Aí... Na saída, porque para segurar ele não é fácil. Né? Peraí. E esse cara aí? Vou mandar embora. Peraí, Cláudio. Chamamos o Rudi de volta. Ele estava saindo por uma porta, porque terminava o jogo, ele pegava a pastinha dele, saía lá ele não ficava. Vazava. Vem cá. Tu não entra mais aqui. Tu tá demitido. Ele não falou nada. Não, pegou a pastinha depois dele. Depois voltou, ficou até falecendo. Aí passou ele faleceu um ano, aqui? Né? Não. Um ano. Caxias. Sim, não, mas eu digo, mas ele estava trabalhando com nada. O nosso supervisor aí não tá com nada, né? Vamos dar um jeito aí, né? Bom, pegamos o carro, fomos a Caxias, no apartamento dele. O senhor Rudi, viemos me contratar. Ele é tranquilo. Não tocou no assunto. Porque nós nunca se faltou. Bom, tu viu o testemunho da mulher dele no dia da... Tanto é que a nossa... A esposa, a viúva, né? A viúva, no dia das homenagens, ela fez uma coisa, falou, emocionou todo mundo. Foi um espetáculo.
Não, e ele tinha uma coisa, né, seu Clóvis? Ele sempre dizia assim, ó. Ele tinha o maior respeito pelo senhor e pelo Paludo. Ele sempre dizia, ó, para mim não adianta presidente, não adianta vir falar ninguém. É o seu Clóvis e o Paludo, eu escuto. O resto, e ele tinha muito isso aí. O meu último ano ali, terminou o ano sem ele me dizer que, ó, tu não vai renovar. Ah, é? É. Ah, ele não te disse? Não. Ele foi me levando, e nós tivemos uns 2 embates assim, que a gente eu frequentava a casa de praia. Tu era dele, amigo? né? Era e amigo. a gente teve um embate assim de ficar às vezes 15, 20 dias sem se falar, porque velho. Mas hoje eu entendo, tá? Sim. Porque hoje eu tô numa função. O ano passado, para mim, foi a minha maior prova dentro da CBF, né, seu Clóvis? Onde eu tive que fazer várias ações de fazer acertos com jogadores para sair no meio de temporada. E tudo isso, porque antes, não, eu era o cara que amaciava, né? Agora não, eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que executar. E outra coisa, Entendeu? e tu teve que sair de uma coisa que não dava resultado para começar a dar resultado. Exatamente. Entendeu? Isso tem um tempo. Sim. Tá? Tem um tempo. E começou agora. Tu pode ver o time já começa a jogar. Outra perspectiva. Mas em cima disso, seu Clóvis, agora o senhor traz essa. Mas se nós olharmos lá atrás, quando vocês começaram a fundar, né? Que vocês juntaram a Real e Na verdade, o senhor foi esperto pra caramba, né? O senhor perdia, daí tipo, vou pegar esse time que tá ganhando, vamos juntar pra fazer o time da cidade. Tem que ser. Isso. É um cara visionário, né? Pode ver, junta-se a ele. Isso aí. E pronto. Tá, mas assim, qual foi a percepção que tiveram? Tinha noção? Tipo, vamos ir pro Nacional, vamos ir pro Mundo? Não, tinha um sonho. Era andar de avião. Tá? E vou te explicar por quê. Depois eu procurei entender o que era. Em 1970, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Mauro Guerra, que é um outro primo meu, que era do River também, tá? Mas não já tinha falecido, né? O Mauro. O Mauro Guerra e eu tinha, em 70, eu tinha 15 anos, tá? Tive que ter autorização para viajar com o Mauro, para nós ir a São Paulo ver a seleção brasileira chegar do México. O senhor viu esse... Tô vendo o Tostão, tô vendo o Brito, tô vendo o Pelé, tô vendo os caras descendo. O Everaldo. O Everaldo ficou batendo papo com nós, depois com nós gaúchos, tu entendeu? Tá, o Everaldo, não, mas eu me lembro de uma o Félix. O Félix, porque o Félix não veio o Carlos Alberto, veio o Félix com a taça. Era uma loucura. Foi uma festa, tu entendeu? E aquilo ali, eu acho que eu gravei alguma coisa que eu queria levar esse time. E tinha o Mariano em Caxias. Eu dizia, vou comprar um terno, quero ver a gurizada toda vestida, arrumada e viajar de avião. E eu dizia para minha mãe, tudo. Mãe, tu vai ver. Eles vão viajar de avião. Nós vamos viajar de avião. Bicho, já viajaram o mundo de avião, né? Viajaram o mundo. Mas eu lembro, se eu falar muito de passar o Mambituba. Depois passar o Rio ali. Não, aí é o seguinte, lembra? Tanto é que o primeiro ano da Liga a CBF não disputou. Não, porque nós não tínhamos sido campeão. O presidente da federação lá, não, porque você não joga uma liga e tal. Tá. Primeiro nós vamos ganhar em casa. Depois nós vamos partir para o Nacional. Isso aí. Em 97 a gente daí foi, porque nós ganhamos em 96. E tem uma coisa agora nos últimos anos, até cobramos do rapaz aqui, porque isso aqui vou te dizer uma coisa, tá? São as categorias de base. Que isso aí, vamos ser claros, foi Rudi Vieira, o falecido Rudi Vieira dizia, Clóvis, o senhor tem que investir nas categorias de base, porque isso aí vai tornar o time barato no futuro, né? E tá surgindo, nossa categoria de base é campeoníssima de tudo, né? E tu já tatua 4, 5 atletas. Desde a minha volta o ano passado, né? Eu sempre falo, né? Com o apoio de vocês, né? Da diretoria. Entre os 14 tem que ter 4 da nossa base. Porque o futsal tá muito caro. Isso. E surgiu o mercado europeu. Exatamente. Né? Surgiu o mercado europeu. Que é outro número, né? É difícil. O ano passado, eu chegando assim, nós tínhamos várias ações, seu Clóvis,
com jogadores de primeiro que não tinham, quando nós íamos perder no final do ano, a primeira providência com apoio, né, do Sim, departamento, renovamos os contratos Com a gurizada. para a gurizada. Esse ano já renovei já chamei mais o Kaique, que tem já por mais 2 anos. bom. Nós temos hoje um contrato de formação com o atleta que nos privilegia, né? A CBF é muito organizada sobre isso, então o atleta mesmo na sua última temporada, ele ainda, a CBF tem que ser o privilégio de onde ele fique. Nós conversamos, porque hoje está com muito empresário, que o atleta saia daqui campeão, que ele faça a sua história daqui, porque hoje é assim, ó, 1.000 euros, né? Lá fora é muito dinheiro para esses meninos, né? Só que nós precisamos maturar eles. Claro. Então, eu vou dar uma ideia assim para vocês, tá? Falando em números. O ano passado nós tínhamos 3 jogadores, que os 3 ganhavam 10 mil reais por mês. Certo. Jogando. Então, isso é o quê? É o fruto do nosso trabalho da base, já com jogadores, né? Então, a CBF, nós estamos tentando formar isso. Já o ano passado, a minha ideia que eu trouxe e foi acatada por todo mundo, nós temos que ter, porque muitas vezes, e eu digo sempre, fui treinador, seu Cláudio, Sim. não pode ter muito jogador, o treinador se atrapalha, começa a querer, e aí eu volto lá em 98, onde Sim, eu tinha 3 times. 3 times, eu queria revezar e só me ferrava. Né? Então você está O maturando. melhor time da CBF de toda a história foi Salsicha, Arrosato, Aze, Elésio e Tonho. E Tonho. Que ano isso? Isso. Isso foi em 1914. Não, isso Oh, foi um dos primeiros times. da Né? CBF. Algum desses aí era aquele que trabalhava no banco, que chegava de terno? Não. Não, Tinha um... o coisa, não, que jogou contigo. O Júlio César? Júlio César. Eu sei que tem uma história. O Júlio César. Que era ainda amador e não, só não pagava. E jogava. E era mais legal. E era mais legal. Chegava por treino de terno. Jogava Era mais demais. legal. Jogava. Jogava Cara, demais. Era Era mais disse legal. a seleção, a minha seleção não tem o Choco. Na minha seleção tem um Pito. Pito. Pito, mas... Cara, é uma esse nova cara geração. jogava A demais. nova geração. Demais. E tá jogando hoje no Barcelona, mas Tá, ufa. É Baita casado pivô. com uma menina de Barbosa? De Barbosa. Né? De Barbosa. Olha aí. Pito, grande Pito, jogador. esse é esse fez um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. cara. Porque fazer um gol de bicicleta numa pelada é uma coisa, mas fazer um gol de Decisão de bicicleta liga. na decisão Uma de decisão. liga, tá? Isso aí sangue frio, hein? isso aí. Cara, joga Não, tu muito. tinha que, eu vi o gol, eu tava lá, te lembra? Eu disse, mas Bolívia, o que foi? É gol? Não pode ser, é gol. O ginásio veio abaixo. Barbaridade, é uma loucura. Meu pivô Nós ganhamos de quem aquela vez? da Ubra. Da Ubra. E o que vocês... Por exemplo, tu fala em 4 jogadores, né? Dos 14, 4... Não, isso da base. num É uma primeiro média, momento, enfim. até a gente Sei. começar a criar, porque Mas- o que eu entendo, né? Aham. O que eu penso, né? É que a gente, a médio e longo prazo, a gente tenha 6 ou 7 criados ali, Certo. certo? E que aí vai sobrar mais dinheiro para a gente contratar jogadores pontuais. Tu tem que fazer o seguinte, tem que ter 7 ou 8 pontuais. pontuais. Bom, vamos dizer. Oito, seu- oito Aquele estaria- cara que pega a camisa e dizer, essa aqui é minha, tá? Essa aqui é minha, né? Agora o restante pode ser da base, né? Não tem problema nenhum. E hoje também, que eu converso muito ali com o Sandro, que é o nosso treinador do Sub-20, com o Vaguete, é nós criarmos a geração ACBF, porque muito se fala dentro das escolas, Não. a geração. Minha primeira atitude o ano passado, quando eu fui contratado, não se entra mais com o celular dentro do vestiário. Muito bom. Até um dia o seu Cláudio falou numa janta, o seu Cláudio chamou a atenção, não. Tu viu alguém ter um celular aqui? Senão o foco é outro, né? Não, olha aqui, ó. Eu boto aqui, tá? E tocar... Já entrou uma mensagem, não Olha precisa aqui, tocar. Não, tu já presta atenção. Tu já... Porra, mas o que é isso aqui, né? Às vezes eu vejo nas reuniões de conselho da Tramontina, quando o cara bota o celular aqui,
Agora eu não sou mais o presidente, então não posso falar mais nada, né? Tem que ficar quieto, né? Tá, bicho, tu tem que ver. Eu fico louco. Eu também. Eu fico louco. Porque é o tipo da coisa... Gente, eu vim falar com vocês aqui, né? Vamos conversar nós. Não vamos ficar olhando para isso aqui, tu não entendeu? É só uma questão de foco, uma questão de respeito. Respeito, entende? isso mesmo. Então, e outra, a gente leva ali quantos minutos depois para te voltar e o cérebro voltar naquele processo. Todo o Rio de Janeiro, deixa eu te contar. Vai. Estamos eu e a Angelita, tá? Eu e a Angelita, minha secretária. Tá um casal de jovens bonitos, né? Estavam ali, os dois com o celular um do lado do outro, tá? Eu disse a Angelita, não, Clóvis, não. Calma, fui lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Elas não sabem quem eu sou, nada, né? Seguinte, na minha época, tá? Eu já tinha dado os beliscão dela, ela já devia ter dado um beijinho. Vocês estão no celular, não perdendo tempo. Os caras ficaram com vergonha, sabia? Sabe quando ficaram com vergonha? Mas é isso. E eu pergunto essa questão do quantidade, porque eu não olho só a questão do número em si. Mas porque quando a gente vê esse pessoal da base, da comunidade, da cidade vindo, eles trazem tudo aquilo que é importantíssimo para um time, que é essa paixão para aquele atleta que é de fora, para realmente ser enraizado ali. Tem essa questão também dentro do time? Sim, e isso que a gente quer criar também. Atletas de casa, justamente para ter isso também, né? Que, por exemplo, nós temos um atleta do Sub-20, o Kaique, uma família adotou ele. Né? Ele mora com uma família, né? Não sei, fizeram amizade ali vendo jogos, hoje ele mora com a família, ele paga a pensãozinha dele lá e tal. Bacana, né? Ele está integrado na sociedade. Está integrado na sociedade. Beleza, então, o que a gente quer é que esses atletas também criem amor pelo clube. Aquilo que nós vemos no futebol, que a gente tanto cobra, né, seu Clóvis, também. Então, a gente tá, a CBE não está sendo o primeiro, o Mag já faz isso, o Joinville faz isso, o Jaraguá tem feito isso, o Atlântico faz isso também. E eu, com a minha chegada do ano passado, porque a CBF já era uma equipe muito vencedora no Sub-20, mas não vinha tendo essa sequência. Por quê? Talvez pelos treinadores que passaram, enfim, não tinha filosofia. Mas a gente começou a implantar isso com o apoio da diretoria, né? No sentido que eu quero, se Deus me permitir, aí em 4, 5 anos, ver a CBF aí com no mínimo 5, 6 jogadores formados ali. Porque nesse meio do caminho, nós também somos um clube vendedor. Claro. Né? Então vai aparecer uma proposta, né? O ano passado a gente tínhamos um Sub-20 que o Kings League levou, né? Pagou a multa do contrato, o futsal hoje funciona assim também, né? Então, é negócio também. O mais importante, como o seu Clóvis diz, né? De tantos legados que se criou, o maior legado é deles, né, cara? Porque eu sempre tinha, né, seu Clóvis, dizer assim, a CBF ficou 20 anos sem ganhar nada, a gente até num certo momento, a gente levava, agora me contrataram, não. Eu aprendi a valorizar que esses 20 anos, valeu. Né? Muito. Porque é como vocês mesmos, como é que seguraram esse tempo todo. Mas isso é só a história que nos mostra, né? É a experiência, a vida que nos mostra o que é. Que sai esses 20 anos são mais importantes do que aquele um ano que foi o Exatamente. Sim, porque o ano aquele é de festa. 20 anos foi de sofrimento. Isso. Então aí provavelmente te levou para aquela conquista que deu toda aquela festa. Agora nós estamos acostumados a ter títulos. Vamos dizer assim, foram 20 anos no deserto. No deserto, isso. Tratando, moldando e fazendo para chegar. Então tem que valorizar muito aquelas pessoas que passaram lá, né? Atletas, a diretoria nem se fala, né? Porque... atletas, comissões técnicas... todo mundo, né? Teve dificuldades, não vai pensar. O Jarico passou por algumas também de viagens, etc. Hoje tem mais condições do que era uma vez, tu entendeu? Agora vamos ver, todos jogavam futsal ou não? Porque eu fiquei... Eu Clóvis, o Jarico não sei. Joguei também, mas eu fiquei... Joguei tanto que virei treinador. Todo jogador usou técnico. Eu joguei tanto que eu botei o time. Mas eu fiquei sabendo, um mosquitinho me contou que teve uma situação que um cara aí bateu 3 pênaltis e errou os 3. E foi aqui. Aqui em Bento? No Aparecida. O goleiro era o Quito. Né? Aí deu interséries lá e tal, né? Eu estudava no Aparecida na época, mas o nosso time não chegou. Chegou eles e não me lembro quem era. Não me lembro segundo, que era outro né?
Foram pros pênaltis. O Quito disse... Quem vai bater os pênaltis? Quem vai é o bater os Clóvis. pênaltis? Clóvis, faz um. Tá. Pode deixar comigo. E ele tinha um chute forte, mas batia de bico. Só que era, imagina, Tinha molhado, tinha chovendo, chovido, era e a na chuva, bola né? pesada, Bola não pesada era não essa era bola aí. ginásio, Sim. uma bola pesada, É, de bico. A tu bola enchia imagina. d'água. E ele... Pão! O Quito. Ah, Tá, pode isso fica deixar, tranquilo. Não tem Né? problema. Pão! Barbaridade. Ele disse, pô, pelo menos azul, né? Pão! Terceiro, você foi. Aí, tá, o Quito defendeu os 3. Aí foi batendo de novo. Não, troca ele. Bota Aí o Toniolo aí. botou o Toniolo aí, ganhamos. Mas foi assim. Muito bem. Mas eu vou dizer quem que me contou, na verdade. Quem? O Kéfer. Ah, o que? O Kéfer tá fazendo treinamento, a família tá fazendo treinamento conosco aqui da Dale Carnegie. E aí nós conversando, ó, semana que vem eu vou conversar com o seu Clóvis. Me conta uma pérola aí, pra mim saber alguma coisa. Ele, então fala dos 3 pênaltis latidos. Isso é coisa do Quito. Do Quito. Tá bom. Tá, e agora já que entramos nesse assunto, cada um vai ter que achar uma história pra nós dar umas risadas, lembrando de algum momento que vocês passaram. Não importa o ano, não importa com quem, mas que remeta e que lembre em algum momento, digamos assim, engraçado dentro dessa história toda. Então eu vou começar porque nesse episódio do Belinha aí que tentou comprar o jogo da gente, o jogo foi em Novo Hamburgo. Foi 2 ônibus, tal, minha esposa, meus filhos, a esposa do Clóvis, os filhos, tudo de ônibus. Eu e o Clóvis e o Respan, nós fomos mais cedo porque, tu sabe, tinha que estar lá, montar o time, Fomos cedo, de tarde. Aí vamos. A volta vocês voltam com vocês nós. voltam com Né? nós, Tá. tranquilo, né? Tá. E vai aquele jogo e nós, bravo, terminou o jogo, vamos embora. Esse aqui tu não segura ele, né? Vamos embora. E você mandamos. Chegamos em casa, fomos comer um lanche. Aí não segurou na lancheria? Cantinho, Na lancheria? Um negócio, na lancheria. Fui pra casa. Porra, ninguém em casa. O que aconteceu? Chegam as mulheres. Elas pegaram o último ônibus indo embora. Porque a disse pra Marisa. Não, Marisa, vamos com vamos com eles, porque eu acho que eles esqueceram de nós. Nossa! Deixamos a família lá. E uma outra boa, que para dar risada, foi uma vez nós indo a Camaquã, tá? Jogar um jogo lá e o Secato, né? Tomando chimarrão, tal, no ônibus, né? Vasco, e eu tava puto da cara que nós precisava ganhar os jogos e tal. Quando passou o chimarrão pra mim, eu peguei na janela e joguei Fora a bomba e tudo. Ele fica até hoje, ele tá puto na cara comigo. Mas isso aí, pá. E tu conta uma engraçada. Vamos ter que achar alguma história, Jerico. Cara, são muitas coisas, né? Já aconteceu muito de dentro de vestiário. Alguma com farroupilha. Com farroupilha tu deve ter. Nunca teve um jogador que Não, que entrou descalço no... Ele não pode falar. Tem umas coisas que não precisa dar o nome. Não, mas é... Ele tá lembrando de várias. Não, tentando achar uma que ele pode falar. São coisas assim que... são tantas, cara, são tantas de... Porque o futebol, assim, ele te dá muitas possibilidades, né? E, por exemplo, assim, ó, uma coisa assim, eu sou um cara, eu tenho trauma de ser assustado. Né? Se alguém ficar aqui atrás da porta, a minha reação pode esperar. Aí nós estamos lá em Portugal, saímos do almoço e o Erson se escondeu atrás do ônibus. E eu tô caminhando e ele saiu, pum. Mas, pá, imagina, nós estamos lá disputando o Mundial lá, criou um clima lá, depois dava risada, eu chorando, pedindo desculpa para ele, o outro... Olha, o falecido Rudi, para me assustar, uma vez no hotel, ele se escondeu debaixo da cama. Mas que vai. E aí eu tô com o pé e aquele negócio me puxava a coberta e o cara meio sonolento e ele me puxando a coberta. Sabe? Era coisa... Não, o velho, ele fazia... E comigo... Cara, era mais ainda, cara. Outra, ele me pegou meu celular escondido. Ele me deixou 24 horas sem o celular. Perdi o celular.
E eu sabia que era ele. E eu ia lá, brigava com ele, eu chamava ele de tudo quanto é, mas tu tá meu. E ele, né? Sim, pra te convencer. ele era um gentleman. Não, tu não. Tu tava já acreditando que não tinha que sido não ele. tinha. Aí do nada aparecia lá. Uma também em Moscou, cara, aquele negócio do fuso horário, eu dei uma dormida e ele foi me amarrou os 2 tênis, cara. E aí quando eu levantei, quase os negros não me... E ele já se protegia, porque ele dizia, ó, vai ver. Faz, pronto, mas eu tenho que estar longe depois. Apareceu alguns. Daqui a pouco é capaz de vir outro. Tá, agora um momento difícil. Um momento mais difícil que vocês lembram dentro dessa trajetória. Nós temos assim vários momentos, né? Nós tivemos 2, eu cito 2 episódios, era uma sexta-feira 13, onde eu convidei várias pessoas, umas 20 pessoas, fiz uma camiseta 13, preta, tá registrado isso aí em algum lugar lá no meu sítio, tá? Fomos todo mundo para lá, quando chegamos lá tinha os 20 lá. Eu disse, não, peraí, nós vamos fechar por quê? Eu achei que não ia ninguém, tá? E foram todos os 20. E aí nós começamos a reestruturar a CBF de novo, tá? Era o momento de encerrar as atividades. E outra vez na casa do Bolívia, né? Eu liguei para o Bolívia, era um domingo de manhã, nunca vou esquecer. Fui lá do Bolívia, vamos tomar. Bolívia, posso te dizer uma coisa? Vamos terminar. E esse bicho aqui é um cara, quando é para encerrar é com ele mesmo. Ele vai dizer, em vez de te dizer, não é para nada, não, ele te diz, vamos fechar mesmo, né? Então, e aí, quer saber de uma coisa? Vamos ligar pro meu pai, tá? Aí ligamos para ele e ele foi lá do Bolívia, né? Ele chamava Bolívia de Mantovani, né? Mantovani. E aí, pai, nós estamos pensando de fechar. Mas por que vocês vão fechar a CBF? Pai, tu vê, não ganhamos nada, né? Daqueles anos. Vocês não têm direito de fechar a CBF. Isso aqui, a CBF é da cidade. É o maior. Você lembra? Ficamos com vergonha. Se vocês não têm condições de fazer, vocês têm que botar outras pessoas. Não tinha o direito de tirar o único divertimento que o pessoal tinha para ir assistir a comunidade de futebol, comunidade. Exatamente. Então, esse tipo de coisa. E para mim foram essas 2 situações mais difíceis, tá? E eu fiquei muito preocupado e com medo. Foi aquele dia da enchente, quando o pessoal ficou preso ali nas curvas ali, logo depois do... Olha, de Veranópolis. Vou dizer uma coisa. Isso aí... eu fiquei preocupado. Porque eles ficaram entre os 2, né? A ponte aí se caiu. E não descia. Porque... E se caiu outra barreira, porque tá ali no... Eles tiveram muita sorte. Responsabilidade. Porque o trecho aonde eles ficaram foi Deus usando, Deus protegendo realmente. Protegeu. Tá, então esse tipo de coisa. Já ligo. Pra mim, cara, os momentos sempre difíceis eram os das derrotas, né? Vivendo como treinador, porque até então... hoje eu digo, eu sou um profissional, mas sou um torcedor da CBF. Hoje eu tenho paixão pelo que eu faço. Na época eu tinha, mas eu era profissional. Então eu sabia, né? Como eu disse, teve aquele período de 96 até 2001, que era amor e ódio pelas minhas demissões, que na realidade eu sempre me achava injustiçado. Qualquer treinador. Sim. Se o treinador perde um jogo hoje de 7-0 e é demitido no outro dia, porque ele fez o trabalho dele, né? A gente sabe quem trabalha ali, né? E depois, quando eu amadureci, a partir de 2001, né? Porque a CBF, até naquele período, a CBF mudava um treinador por ano. Já de 2001 para frente, eu já fiquei 3 anos. Depois fiquei 2 anos, depois fiquei mais 3 anos, né? Mussalem também teve várias vezes, Marquinhos depois foi o que mais ficou, já numa outra estrutura. Então, para mim, sempre os momentos mais difíceis... Marquinhos ficou mais tempo corrido, mais tempo corrido. Né? Então sempre era assim, né? Quando tu perdia um jogo, decisões eu perdi poucas, né? Mas sofria mais as desclassificações, né? Muitas vezes prematuras, né? Muitas vezes. Então a vida do treinador é assim, né? Ela é assim naqueles momentos que a gente sempre, no momento de derrota, cara, tu te pega lá com a tua família. Eu usava muito isso, e quando tu ganha, cara, tu tem que definir até compartilhar até com o maior traíra que tu tem dentro do grupo. Às vezes a mesa é mais esse é o futebol. Tá, agora tu fala de derrota, né?
E qual foi a derrota mais importante? A última. A última. É a última. Não, É que nem título, né? Eu sempre digo assim, qual é o título mais importante? O último. Tá? E o próximo que tá vindo por vir aí. Tá? Eu acho que é assim. Porque todos os títulos da minha visão, a pergunta foi para ele. Mas Não, para vocês, qual uma derrota que seja... Vou dar a minha visão, por exemplo, né? Qual é o título mais... Todos têm uma importância diferente, entendeu? É fantástico. É verdade. Fantástico. Porque normalmente a gente olha pra derrota e muitas vezes o amadurecimento vai lá pra frente só, né? Sim. Mas depois a gente nota, se não tivesse passado por aquilo, não tivesse mexido aquelas peças, não tivesse acontecido aquilo, nós não estaríamos hoje aqui fazendo tal coisa. Essas situações, assim, elas para quem vive o dia a dia, né? O seu Clóvis, o Bolívia, né? O seu Clóvis como gestor, o Bolívia mais como torcedor, eles vivem de uma forma. A gente que está lá dentro, na nossa cabeça, a gente está sempre fazendo o certo para ganhar. Mas muitas vezes não, né? Muitas vezes a gente não consegue isso e transparece um monte de coisa errada, né? Que para nós estamos certos. Né? Então, esse é o esporte coletivo. Porque cá né? entre nós, né? Vocês fazem para fazer o. Ninguém entra para ganhar, ninguém entra para perder, exatamente. Para fazer o certo. Só que isso aí também a gente tem que ser maduro, né? Com o tempo. Eu amadureci muito a CBF, eu digo hoje, né? Quando vem os mimimi que começam, porque na CBF. Não, a CBF é diferente de qualquer clube no Brasil. Ela é diferente. Ela é diferente. Né? Agora, pressão. Qual é a pressão que a CBF tem? Tem a pressão de botar a camisa, essa sim, é a maior de todas. Porque no dia a dia, quando é que o senhor vai lá dizer faz isso? Não, tem, a gente trabalha tranquilo. Nunca. Agora, claro, perde o jogo, a gente já sabe. Se o seu Clóvis está lá, o Bolívia está lá. O torcedor... mas agora, vai trabalhar em outros clubes aí, como eu trabalhei, que o torcedor vai lá durante a semana incomodar. Né? Hoje, claro, a gente tem que enfrentar a rede social. Sim. Né? E aqui, e a gente está passando por uma transição e vai acabar esse ano, se Deus quiser, com a volta dos grandes títulos, né? Quando eu digo assim, a CBF a nível estadual, ela nunca deixou de ganhar. Né? E ela tem que voltar ao cenário nacional. Buscar aquele DNA e vai voltar. Né? A gente está preparando tudo isso para esse ano, para o ano que vem. A gente tem possibilidades, né? De hoje de estar voltando a brigar entre os... Porque às vezes eles mesmos eles sabem, né? A gente vê o dia que a gente é derrotado, o porquê que a gente é derrotado, né? A gente consegue muitas vezes separar, né? O seu Clóvis fala muito essa coisa, cara, ganhar, perder, empatar faz parte. Agora vai de como tu olha. Exatamente. Né? Então, tem formas de perder, entendeu? Porque é o tipo da coisa. Esse ano aqui... O Grêmio, por exemplo, ontem foi feio o negócio, né? Não jogou? Não foi hoje, foi ontem. Eu ia até perguntar se mas eu fiquei... Eu também. Perdemos de levar 5. Não, pelo menos. Agora... O gol a 50 minutos, compraram o juiz lá em Curitiba. Isso não existe, cara. O jogo tinha que ter terminado aos 48. Mas eu até gostaria de uma outra forma, né, de todos os títulos que eu ganhei na CBF, que foram 22 ou 23. Tu ganhou isso? 22? Sim. Legal. Deixa eu aproveitar isso aqui. As nossas categorias de base tem mais de 50 títulos, né? Mais de 50 títulos, tá? De campeão, né? É um negócio fantástico. Mas uma coisa assim que me marcou, de todos os títulos que eu ganhei, mas teve um momento que me marcou muito. Eu treinava na Espanha, voltei de férias para o Brasil e o Mussalem tinha sido demitido. E a CBF ia ficar fora pela primeira vez na história da primeira fase da Liga Nacional. Foi 2005. Aí o Rudi me chamou no final de semana, eu tinha deixado até a minha família na Espanha, estava aqui. Eu tinha vindo em Barbosa na segunda-feira de manhã. Tu ficou aqui. E o Rudi me chamou e disse, preciso de ti. Não, cara, eu tenho um contrato lá na Espanha, minha multa era 100 mil euros na época para romper. Ele disse, não, eu preciso que tu me faça esses jogos que faltam aqui. 4 jogos. E nós precisamos classificar. Eu digo, mas quem é? Não, todo mundo da CBF foi favorável, porque o que ele pensa? Se eu trouxer um treinador
E se o cara não me classifica, eu vou ter que já mandar. Sim, Na época era sim, uma sim. pressão grande, né? Né? Imagina Tinha que ter ficar fora resultado. na primeira fase da liga. Daí eu liguei pro meu diretor lá na Espanha, não, cara, eu vou ter que fazer um trabalho aqui assim. E eu, na minha cabeça, eu tava pensando, não, 4 jogos, 2 jogos em casa, 2 jogos fora, aqui dentro eu era um cara sanguíneo, Sim. vou com a torcida, vou fazer a torcida, os 4 jogos fora de casa. É? Os 4 jogos. Um era com a Ubra, mas era pelo estadual Tá. e eu ia usar para treinar. Tá. Né? Que a CBF já tinha até caído fora lá numa Certo. fase lá do estadual. E os outros eram Macaé, no Rio, Joinville e Jaraguá. Pô, barbada, pariu. barbada. E eu digo, bárbara! Mas fui lá, fiz 5 pontos nesses 3 jogos e classificamos a CBF. Classifiquei num dia, daí veio o Ricardo Menezes. Ah, Eu Ricardo. fiquei 4 jogos na CBF. Ricardo Menezes Aquilo para mim, Morreu. Ele quando... morreu, né? Não, Ah, que satisfação, Ricardo né? Menezes não. É o Glaucio. Que Ah, o Glaucio, é o Glaucio. Ah, o Ricardo Aquilo para Menezes. mim, assim, ó. É o quando- Ricardo Menezes era o Gravatinha. É o Gravatinha. Gravatinha. Aquilo para mim, assim, quando o Rudim me falou, né? Depois foi verdade, não, mas eu acredito Sim. porque o pessoal sempre teve um respeito grande por mim. Aquilo para mim parece a minha maior vitória de todas. Pô, mas de nós poder dois- vir. mas nós Assim, dois- não, é tu o cara para vir fazer isso aqui. E nós vamos te trouxemos agora para assumir como é que coordenação chama? e supervisão. coordenação e supervisão no ano do cinquentenário. Pois é. Tá. Isso aqui para nós estamos considerando um dos anos mais importantes. Tá. Até agora é o ano mais importante. Tanto é que a camisa 50 tá com o Murilo, que é o capitão. Exatamente. Aqui a camisa Olha dos que 50. bonita, hein? É essa aí. Essa aí. Então, eu gostaria de complementar isso porque para mim foi uma coisa, parece incrível, né? 3 jogos, mas uma responsabilidade E não foi grande. um título, né? E não foi um Não. título, mas Não. Mas às foi vezes- pela confiança que eles depositaram em mim. Né? Pelo momento que tava. Pelo momento que estava. Confesso também, viu, seu Cláudio? Já falei isso várias vezes, que depois que eu saí em 2008, nunca mais tive oportunidade, também ficava agoniado em casa, esperando, Esperando será o que eu convite. podia ajudar de uma forma? sim. Porque daí eu virei um torcedor, né? Mas, como diz, Deus dá, assim, sempre... bendita a hora quando o Zibete me ligou, daí depois fiquei sabendo que o seu Clóvis, tu tem a missão de trazer o Jarico, né? Aí, esse aqui é meu amigo, apesar de ter me batido, né? Sei. Dado chute na Começou, bunda. conheceu ele dando O cabeça, chute na o cabeça nem se fala, né? Porque o cabeça é o torcedor mais sanguíneo. Eu digo agora, seu Clóvis, os caras me dizem assim, cara, eu vou te falar, aguentar a pressão da CBF pra mim é tranquilo. O brabo é problema aguentar, é é o o cabeça. A CBF eu sei tudo, como é que funciona, tudo. O bom de tudo que agora, quando dá um resultado, o senhor liga pra ele, não liga pra mim. Eu digo, o Paludo liga pra ele, não liga pra mim, então tá bom. Tá tudo certo. Ele é terrível. Não, ele E é esse ano aqui tem um ano de Libertadores. É o terceiro ano que para Carlos Barbosa, Segundo. CBF, segundo ou terceiro? Em Carlos Barbosa? A CBF é a segunda. Acho que é a segunda vez que nós... Não, nós- terceira. Terceiro que Terceiro, veio a né? cidade, não é? 2001 que nós perdemos na morte súbita. na morte 2001, súbita. 6? 2001. 2001, Não, 6 não. Não, 15. 6 foi em Jaraguá, eu acho. Foram Bom, Não, duas, teve a um segunda outro ano. vez. Eu acho que é o era terceiro duas, agora. Então pode Não. ficar 3, né? É a 3 terceira anos. com essa agora. Mas nós somos ex-campeões, né? Da Liga. E da Da Libertadores. Libertadores. tá? Ex-campeões. E essa Libertadores aqui, nós estamos fazendo de tudo para fazer a melhor Libertadores Vai de ser, todos os seu tempos. Cláudio, vai ser. Tá? E o título, estamos confiando aqui no nosso amigo Jarico. Entendi. Tá? Jarico, Cabeça, o Peri, né? Vamos lá. Tem a Vamos, turma. vamos. É um belo ano, né? Não, e a turma, a equipe vem num crescendo. Vem não num para. crescente, agora- Temos um jogo importante amanhã de noite. Quinta. Né? Quinta de noite. Tá? Com Joinville. E depois com o Magnus na terça-feira. Na terça-feira. Interessante, né? Esse jogo com o Magnus são os 2 times brasileiros que estão na Vão jogar Libertadores. Libertadores. Vão jogar Libertadores. E o próximo jogo em casa é? Contra o Magnus. Contra o Magnus, que vai ser dia 19. 19. 19, numa Terça-feira. 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 É às 19 horas. acho. 19, 19 horas numa terça-feira. 19, é. Muito bem. Mas, seu Clóvis, uma outra pergunta para o senhor. O que o esporte ensina sobre liderança? Bom, eu entendo o seguinte: o pessoal me pergunta qual é o sucesso da CBF. O sucesso da CBF, tem a paixão, tudo isso ok e tal. Mas o sucesso da CBF é o fato de eu ter levado para a CBF muito da cultura da empresa, tá? Da Tramontina para lá, tá?
no aspecto de orçamento, respeito às pessoas. Por exemplo, nunca atrasamos um pagamento, não tem nada. Outra, muita disciplina, né? Nós temos o mais indisciplinado de todos foi um tal de Clóvis Tramontina, que rasgou súmulas uma vez. Mas isso Fiquei sabendo dessa aí, que depois tiveram que inventar que tinha sido vento, foi chuva. Vento, isso aí. Tá, foi vento. Mas é o tipo da coisa, disciplina é importante, né? Os atletas nossos, por exemplo, tu nunca vai ver um atleta da CBF em Carlos Barbosa, na região, mal arrumado. Se ele estiver vestindo o manto sagrado, ele tem que ter um comportamento digno. Tá? Aquela visão do terno lá de trás. A visão do terno, exatamente. Tá? Isso também devemos muito ao falecido Rudi Vieira, né? Ele não queria saber, ele queria o pessoal sempre impecável. Boné virado para frente, boné, né? Quer usar boné virado para frente, isso aí. Tá. Esse legado eu trago dele também, porque lá são coisas de 30 anos atrás. Tá? Quando eu comecei lá do tempo da Enxuta. A Enxuta já era, por isso que quando eu falei antes, o case a gente já trouxe da empresa como tinha que ser, né? E a liderança é o seguinte, né? Uma das coisas, a CBF começa com uma panelinha, tá? Com uma panelinha, tá? Que é tudo na vida começa. Se tu olhar a igreja é uma panelinha, o colégio é uma panelinha, tudo começa. Depois começa a surgir os líderes dentro das entidades. Sim. E a CBF começa a crescer muito quando esta panelinha do Clóvis, Bolívia, tal, etc., Quito, enfim, né, nós deixamos de ser e colocamos outras pessoas dentro que pensam diferente, tá? Que pensam diferente. Tu tem, por exemplo, tem meu cunhado, o Paludo, que ele tomou uma injeção, que ele é mais fanático do que eu. O Alexandre Guerra. O Alexandre Guerra, vou te dizer uma coisa, não sei, parece que eu acho que ele tomou alguma coisa diferente. A Karina Borsoi. A Karina Borsoi é uma menina, a primeira conselheira mulher. Primeira conselheira por mulher. indicação e do presidente do conselho na época, né? Que tem que ter uma mulher aqui Sim. no conselho. Olha que era só homem. Era só homem. Tem que ano era isso? 2 anos atrás. 2 anos atrás. Então, tipo, 2004. tem que ter mulher, tu entendeu? E agora nós damos uma missão para ela para trazer outra mulher para o conselho. Sim. Tem que ter, tá? Porque tu tem uma visão diferente, tu entendeu? Às vezes nós estamos muito ali... Que nem cavalo, né? Só aqui, ó. Não, e a gente é muito impulsivo. A mulher diz, calma, calma, né? Tu entendeu? Ela tá mais nervosa que a gente, mas ela tá calma. É isso aí. E como formar esses novos líderes, então? O exemplo. Dando exemplo, tá? Bota o exemplo e... Não é pela palavra. Não é pelo exemplo, tá? Nós tivemos Nós tivemos grandes pessoas dentro da CBF. Não, isso eu quero dizer, olha, não é o Clóvis só, não, nós tivemos, por exemplo, eu não sei se o Secato foi o maior número de vezes presidente, acho que foi o Secato. Eu ou o Secato, um dos dois, não sei tá? te dizer isso. Tu pode ver, tu pega, por exemplo, o Majone, foi um sujeito importante dentro da CBF, que foi o primeiro campeonato. Todos têm importância, todos tiveram, assim, em momentos de... Nós tivemos um torneio da morte, eu não me lembro quem era o presidente da época. Pô, torneio da morte... Cara, nós fomos jogar, me lembro disso, fomos jogar em Rio Grande. Pô, o negócio é maluco, faltou carteirinha. O Elésio tinha sido expulso, não me lembro, e aí um não foi... Eles jogaram com carteirinha. Com um carro só. Sim, jogaram com carteira de Celso outra. Paquinelli Celso Paquinelli. Não, o treinador. Treinador. Aí chegaram lá, porque o Salsicha, que era o juiz, conhecia, né? Sim. E o Salsicha disse, toca. Ele fechou um olho, ele sabia que estava junto com a carteirinha do... Você lembra do Salsicha? Levava a carteirinha, botava na mesa para assinar lá na súmula, né? E conseguimos ganhar na época eles tinham um time bom lá, tinha o Albinho, né? Albinho era da Portuária. Da Portuária, tinha o Trilhoteiro de Pelotas e o Paulista. E o Paulista. E saímos de lá. Isso aí foi em 94, até o tempo da Trilhoteiro. Não, foi antes. Bom, pede para o acho que foi antes. Não sei. Bom, já foi o ano que nós íamos cair. De datas agora meio... Isso era na série ouro, né? Nós íamos cair. Muito bem. E vamos pensar assim, chegamos aos 50 anos, né? Sim.
E o que vocês esperam pro futuro? Eu tenho um sonho. Fale. Olímpico. Esporte olímpico. Esporte olímpico. Esse aqui é o... Tá? Esse aqui é o... Eu fui outro dia no CBC, lá no Conselho Brasileiro de Clubes, né? Onde eu defendi essa bandeira. E foi um debate entre o Marquinhos e eu, né? E nós dois estamos com essa bandeira levantando para ser um esporte olímpico, né? Que isso aqui vai dar mais segurança para o atleta, mais segurança para as comissões técnicas, tu entendeu? Porque isso, a vida dessa gente é uma vida curta, né? Vida curta. Então, tu tem que dar uma coisa de mais sustentabilidade para esse pessoal, tá? E é isso que é meu sonho. Seu Klaus, deixa eu fazer uma... Por que até hoje não é uma briga política isso? Não, existe uma coisa seguinte, tá? A desorganização do futsal é uma coisa... Imagina, nós temos CBFS, CBF, Liga Nacional, ligas regionais, federações, tá? Eu estou defendendo de tudo ser embaixo do guarda-chuva da CBF, tá? Que a CBF tem recursos, tem tudo, tem organização. A seleção brasileira já está embaixo da CBF agora, tá? Da CBF. Pede para o Marquinhos Xavier o que foi os primeiros anos dele lá. Sim, Meu Deus do céu, né? O negócio foi loucura, né? Foi por amor, entendeu? Agora não, agora ele é CLT, tudo organizado, tudo mais. Então eu digo o seguinte, enquanto eu não organizar essa parte política, e o Brasil é muito importante nisso, porque o Brasil vai representar um voto fundamental. Outra coisa, nós temos assim, por exemplo, aqui na América nós estamos bem estruturados no futsal. Agora a Europa está bem estruturada também, mas tem outros continentes que não se fala muito de futsal. Então Você tem que ter um número X de países, tem que ter em todos os continentes, tem mas alguma série tem tudo. Tem que ter Isso feminino, tem que ter o feminino, tem bastante né? coisa. Tem algumas tá regras, nessas doping, prioridades tem várias coisas que tem. É a organização. A né? organização. Essa organização. Tem que ter organização, não adianta. Tá? Tem que ter organização. No Brasil, eu acho que o Brasil, principalmente, tem mais atletas jogando futebol de salão do que futsal, né? Hoje é 40 milhões de pessoas jogando. Quantos jogadores foram formados aí? Bah. Tem Neymar, tem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldão. Mais conhece, Mas tanto é que todos dizem o seguinte, e a CBF está tentando agora desenvolver isso aqui, né? A Confederação Brasileira de Futebol. E hoje, a nível mundial, qual é a maior potência do futsal? Atualmente é a Argentina, né? Que é não, agora somos nós. Somos nós, mas antes era a Argentina. Mas a Espanha é muito forte. Eu acho que a Espanha fica entre esses... A própria Rússia. A Rússia também. Mas a Espanha tem uns belos. A Itália é desorganizada. A Itália é desorganizada. Então dá para dizer que fica entre esses 4 países normalmente. Argentina. Brasil, Argentina, Rússia. Argentina. Não, o sul-americano cresceu muito. O sul-americano aqui. Muito. Não vai pensar que vai ser fácil na guerra. Tu não vê mais agora, antigamente... 7, 8, 10, o time brasileiro não, é tudo... tudo agora peleado, é a Venezuela, o Peru, Colômbia. O Peru tem o Cerro Porteño lá do Paraguai. Do Paraguai, um pessoal. Agora uma pergunta para os três, na verdade. Quando vocês olham para a CBF, o que mais orgulha vocês? Se vocês escolher uma coisa que mais orgulha. Eu, como sou um fanático... Deixa ele terminar, porque... Então aqui e lá. E depois encerramos. A CBF representa para mim a formação da minha família. Forte. Porque o Maurício não é muito ligado no futebol de salão, no futsal e tal. A Tatiana, minha filha, ela adora futebol. Tanto é que ela está na TN Esportes, trabalha em futebol. Quando ela me disse, pai, eu vou fazer jornalismo. Filha, tu vai morrer de fome. Não é fácil trabalhar de jornalista. Pensei, no outro dia ela me disse, pai, eu vou fazer jornalismo. Tá bom, vou te apoiar onde tu precisar. Mas como ela acompanhava sempre os jogos da CBF, desde que nasceu, até ir a Porto Alegre com 19 anos, 17, sei lá, sempre acompanhou. Foi trabalhar na Gaúcha, pegou os esportes também. Aí ela foi fazer esse mestrado na Espanha e acabou casando e faz esporte até hoje. Então a única coisa que eu acho que eu tenho orgulho
que a CBF formou muita gente em Carlos Barbosa, na região, né? E o que é a CBF? A CBF uniu em Carlos Barbosa uma grande briga que existia entre Juventus, Serrano, Rio Branco, tudo no mesmo clube. Ninguém fala de política, de coisa, só se fala em a CBF. Não tem cores partidárias, não tem nada. É um time da cidade, todo mundo tem orgulho. Por isso que isso não morreu e tem que levar aquela mensagem do seu Ivo. Vocês não têm o direito de tirar essa história do povo. Então, meu orgulho é esse. Deixar o caminho andando e tomara que a minha filha ou alguém continue com o mesmo projeto que a gente teve até hoje. Muito bom. É uma... Cara, eu assim, ó, eu hoje, né, por a CBF ter me dado essa oportunidade, o ano passado, de me trazer de volta, eu vou ter o sonho de poder contar a minha história no meu livro, né, porque a minha história talvez para muita gente ninguém conhece, mas eu sei de onde eu vim, aonde eu cheguei através do esporte. Ser um dos caras com tanta gente da CBF, de ser um cara importante. Ontem até entrei numa lojinha, fui ver um negócio num celular, a semana passada, e ontem eu voltei lá e o guri disse assim: pô, cara, tu me desculpa, eu não sabia quem tu era, meu pai me xingou porque entrou maior vencedor tu teve e tu não sabia quem era o cara. Então, para mim, isso sim é um orgulho muito grande. Sou muito grato ao Cabeça, né, de ter me trazido. O seu Clóvis, que me proporcionou, né, conhecer a Europa. A CBF me proporcionou conhecer o mundo. Né? Fui na Rússia, fui em Portugal, me proporcionou de abrir minhas portas para ir para a China, né, mesmo como treinador, porque aqui eu fiz a minha maior história. É aqui dentro, né? De todas elas. Eu fui campeão no Inter, né? Fui campeão na Enxuta, fui lá no Cercesa, mas aqui, né? Me deu visibilidade, né? E eu sou muito grato a isso, né? E mesmo os tempos que eu fiquei fora, eu tenho o privilégio. Eu preferia quando ele não era presidente, né? Porque daí eu podia ligar direto para ele. Agora me proibiram, né? Não, né? Mas a gente ter assim, né? A gente sabe o que o seu Clóvis representa a nível nacional, a nível de empreendedorismo, né? Então, muitas vezes aí quando eu sei que Bolívia, dá um toque para mim. Então, isso para mim tudo é importante, né? Mas é esse orgulho aí, cara, de poder ser reconhecido agora lá em Recife também, seu Clóvis. Um cara veio lá me pedir tirar foto. Cara, eu sou teu fã, cara, eu acompanho os jogos da CBF de lá, sabe? Então, porque na minha época, né, até... aí minha última temporada 2008 não tinha tanta visibilidade como tem hoje de internet, né? Então são essas coisas. Então por si só se define isso, cara. É esse reconhecimento que eu tenho. Quero me fazer ser reconhecido pela nova geração, né? Da torcida também, né? Porque daquela geração de 96 para cá, cara, até hoje eu me surpreendo assim, né? E as pessoas, meus amigos que às vezes vêm aqui, cara, entendeu? Como ter, né, bem visto, graças a Deus, né? É um legado que a gente veio, plantou e graças a Deus, e quando a gente tem um convite para voltar, é porque realmente a gente deixou alguma coisa, plantou alguma coisa, e principalmente o respeito e o carinho que todo mundo tem por mim. Muito bom. A CBF, na minha visão, é o seguinte: a grande coisa que teve, né, o Bolívia já comentou aqui, foi o movimento cultural, tá? Onde nós transformamos a nossa cidade unida em prol de uma bandeira, que é a bandeira da CBF, tá? Eu não tenho dúvida, eu tenho dito isso para o prefeito, que hoje a CBF é a maior propaganda da nossa cidade. Não é o Festa e Queijo, não é a Tramontina, não é a Santa Clara, a Tramontina levou para os 120 e tantos países, tá? Mas a marca Tramontina, como submarca Carlos Barbosa, tu entendeu? Mas a CBF leva a marca Carlos Barbosa. E hoje, com redes sociais, com o televisionamento para todo mundo através da internet, gente, Carlos Barbosa está no mundo. Isso se deve muito à CBF. E
Por isso que eu entendo que a marca, a CBF, é fantástica. E se eu tenho dito que o legado que nós temos que deixar para frente é continuar com esse DNA de disciplina, de organização, tá? De competitividade, de querer vencer, tá? E tem que entender, como diz o Jarico, pressão aqui não existe, é natural, isso faz parte do DNA da CBF. Nós queremos ganhar, é isso aí. Muito bom mesmo. E vocês acabam todos trazendo muito peso nas palavras, né? Então, quando tu diz assim, que foi plantado, que foi colhido, quantas coisas foram, sementes que caíram em terrenos não férteis aí, né? Mas quando a gente olha para vocês, olha para a história, e pelo que pôde ver pela nossa conversa aqui, as sementes que caíram em terreno fértil. Então isso é mérito total se tu foi conhecer o mundo, se tu viajou e tem gratidão pela CBF, por mérito teu. Né? Exatamente. E cada um dos jogadores, vocês, o seu Clóvis não precisa... Não. A gente sempre acaba falando porque dá pra ver em tudo que toca, né? Tudo que faz. Que é o princípio da excelência, realmente. E quando traz essa questão, Bolívia, da família, é o mais importante. E é aonde é a base pra tudo, de tudo e daqui pra frente, né? Então, da minha parte, é gratidão, primeiramente, a Deus por ter esse momento com vocês. Muito aprendizado, muita conexão. Já tô pensando dia 19, o que tem para ir lá assistir um jogo, para ver algumas coisas, mas assim, tem muito aprendizado e com certeza esse legado vai ficar por mais 50 anos, porque vai ter novos líderes, vai ter a comunidade que vai seguir tocando, porque isso não é de uma única pessoa, né? Isso é da sociedade, é da comunidade. Então, nem vocês e nem ninguém tem o direito e o dever de ir lá e fechar e parar com a CBF, porque é da comunidade. Eu fiz uma pergunta para o Sr. Rui Escomação, sócio do meu pai, uma vez. Sr. Rui, por que nós temos que crescer na Tramontina, né? Ele disse, isso tu deveria ter perguntado para o teu avô em 1911. É verdade. Eu vou lhe responder. Porque tá lá em Gênesis. Olha aí. Tá. Imagem e semelhança dele. É isso. E tu vem para dominar, e ele repete 3 vezes ainda. Domine e o quê? Multiplique. Se vocês não os transbordarem com a sabedoria de técnico para dentro de um time, o senhor como empresário, se vocês não transbordarem, nós vamos para cá para quê? Para quê? Exatamente. Então a gente veio para cá, só tá indo, como o senhor disse antes, ao natural. Perfeito. E o natural é crescer, multiplicar e prosperar e transbordar nos outros. Maravilha. E continue assim. Então tá bom. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Show. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá.